Alô? É com muito prazer que nós começamos a gravar este terceiro capítulo do nosso canal Vídeo dos Perplexos, Guia dos Perplexos, quero dizer, me perdoe, Guia dos Perplexos, na série Aprendendo a Ler. Vou pedir a vocês de um modo especial paciência, atenção e um sentido de perseverança e de cuidado com o que estará sendo dito, porquanto, como repito, disse Olavo Bilac, última flor do lácio inculta e bela, és ao mesmo tempo esplendor e sepultura, nós iremos arrancar pelas raízes esse arbusto em flor e vamos expor como foi, quem foi e quando foi que ele foi plantado. Germinou, cresceu, chegou até nós. Mas jamais saberemos escrever e ler corretamente se não soubermos o começo de tudo. E o começo de tudo, da nossa flor do lácio, a língua, como a expressão de Bilac diz, latina, flor do lácio, o lácio é como se chamava a região latina. Então, primeiramente temos que ter um contato com algo que sumiu das escolas. Eu acho que nas faculdades ainda se estudam, pelo menos na minha época de universitário, tanto na Católica de Petrópolis como na Unigran Rio, eu estudei latim. E sem ter uma noção, mesmo que pequena, do latim, não se escreve e não se fala bom português. Por mais que você tente, não vai conseguir. Porque 80% das palavras da língua portuguesa são de origem latina. Vêm de uma raiz latina. Como, por exemplo, cadeira, que era cátedra. Como mesa, que era mensa. Como parede, que era parietem. Como homem, que era homo. E assim sucessivamente. Caput era cabeça, o que nós esperamos que não sirva a nós somente para separar ambas as orelhas. Então, eu pedi a vocês um pouco de paciência para que eu vos leve e me lembre a mim também um pouco o que era a nossa língua quando ainda era o latim. Vamos ler um texto muito conhecido de todos, para que a palestra fique mais agradável e mais fácil. In principio creavit Deus caelum et terram. Vou traduzir, mas não creio que seja necessário. No princípio, criou Deus o céu e a terra. O que faz com que o latim seja uma língua extremamente difícil e que hoje se reduz ao Vaticano, é o único estado do mundo onde se fala o latim. Latim é a língua oficial, né? O estado em que o Papa é o rei, o Papa católico é bispo de Roma e é rei do Vaticano. Então, a dificuldade estava em que, para falar latim, você teria de saber análise sintática de uma forma espetacular. De uma forma que nós, hoje, no dia a dia, não temos a menor ideia. Por exemplo,
Voltando à frase que eu li, em princípio é adjunto adverbial de tempo, no princípio, creavit Deus, criou Deus, celum et terram, o céu e a terra. Aqui está nesta ordem. Mas para o homem culto, como Júlio César, Horácio, Cícero, Ovídio, pouco importava. Essas palavras podiam ser embaralhadas à vontade. Eu poderia dizer assim: creavit Deus celum in principio et terram. Seria entendido da mesma forma. Imagina você que a evolução do latim se fez de tal maneira, seguindo uma lei do nosso pensamento, que obedece a uma ordem. E essa ordem é determinada por um princípio filosófico que se chama causa, efeito e consequência. Então eu tenho que dizer: Pedro chuta a bola. Esta é a ordem direta. SPC, não esqueçam, Serviço de Proteção ao Crédito, não. Sujeito, predicado e complementos. Predicado aí considerando-se apenas o verbo. Então eu digo Pedro, que é o sujeito, né, o agente da ação verbal. Predicado, que é o verbo, o efeito, portanto Pedro é a causa. E o verbo é a ação que Pedro faz. Portanto, o efeito da ação de Pedro, chuta. E a bola é a consequência, é o que é atingido pela ação de Pedro, a bola. Se eu disser a bola chuta Pedro, enrolei tudo, né? Vocês não vão entender nada, porque no nosso esquema mental, causa, efeito, consequência. Não esqueçam, SPC. Fácil, né? Estou dando um guia mnemotécnico aí. Todo mundo está habituado com o SPC. Quem não teve ainda no SPC? Então, mas aí é sujeito, predicado e complemento. Obedece aos princípios filosóficos que estão na nossa mente como causa, efeito e consequência. Tudo a nossa mente organiza dessa forma, verificando primeiro a causa, o efeito que vem dessa causa e a consequência da causa agindo no seu efeito. Este é um esquema lógico do pensamento e hoje não dá para voltar atrás. Então eu dizer a bola chuta Pedro, você vai dizer, professor, você me desculpa, mas é impossível. A bola chuta Pedro, né? Pedro chuta a bola. Vocês sabem que teve 2 irmãos, segundo a Bíblia, em que um matou o outro. E no caso, quem matou foi Caim e quem foi morto foi Abel. E se eu quiser dizer uma frase com esse significado, eu direi: Caim matou Abel. Se eu disser Abel matou Caim, já inverti tudo e já criei um problema sério para a cabeça de vocês, porque se eu colocar Caim no início, segundo a minha ordem mental, Caim passa a ser a causa e Abel a consequência, portanto, quem sofre o efeito da ação. Causa da ação, matar. A ação, efeito da ação. Então, a língua portuguesa tem um recurso. Eu poderia pegar esta frase e dizer, né, de um modo culto: a Abel Caim matou. Se eu disser a Abel Caim matou, aí eu, com esse a, já terei a dúvida, porque o sujeito não pode ser precedido de preposição. Então, se pegar a preposição a e botar antes do sujeito, então esse sujeito deixa de ser sujeito automaticamente, não pode mais ser sujeito. Então, ou eu digo Caim matou Abel,
Ou se eu não quiser colocar Caim no início, eu terei que usar a preposição a e dizer: a Abel, Caim matou. Ou posso até dizer: a Abel matou Caim. Também disse a mesma coisa, porque já coloquei o a antes de Abel, ele terá que ser consequência, terá que ser complemento, não pode mais ser sujeito. Então, sujeito, predicado e complementos. S, P, C. Causa, efeito, consequência. No nosso caso aqui, na nossa frase, vejam bem, é a criação do céu e da terra segundo Gênesis. Parte primeira. Em princípio, no princípio, adjunto adverbial de tempo. Pode ser colocado no final da frase. Então, na verdade, eu devo, hoje em dia, ordenar a frase dando de preferência a essa expressão em princípio, o fim da frase. Agora, creavit Deus, já inverti. Qual é a causa? É Deus. Qual é o efeito? Creavit. Então, a causa, que é Deus, tem que vir antes do efeito. Então, aqui eu já não posso dizer, que em português atual, criou Deus. Eu digo e você vai entender porque a frase já é muito conhecida, né? Mas criou Deus teria também a possibilidade de esse Deus, como está nessa frase, ter sido criado, né? O princípio criou Deus. Então, algum princípio anterior a Deus criou ele. Então, aí eu tenho que dizer: Deus criou. Celum et terram. Poderiam ficar em qualquer lugar. Então, eu posso dizer de qualquer forma e colocar em qualquer ordem: Deus creavit celum et terram em princípio, ou celum et terram creavit Deus em princípio, ou creavit celum et terram em princípio Deus. Por quê? Porque o latim tinha terminações que diziam o que era sujeito, o que era predicado e o que era complemento. Aqui nós já temos uma preposição in antes de princípio, já deixando claro que ele não é o sujeito no princípio. Mas no caso de creavit Deus celum et terram, celum, terminando em e terram, terminando em ão, só podem ser objetos diretos, porque na língua latina o objeto direto termina sempre em M. Uma vogal, geralmente uma vogal mais M. Não é? É o acusativo. Então, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Dativo é objeto indireto, acusativo é o objeto direto. Então, não importa onde eu coloque celum et terram, devido a este final, e celum, terram, não importa onde eu coloque essas palavras, sempre o latino culto saberia que são objetos diretos, portanto, complementos da palavra creavit, no caso, complemento objeto, direto. Então, o céu e a terra tem que ser complemento direto do verbo creavit. Não importa onde eles estiverem. Mesmo que eu diga celum et terram creavit Deus. Coloquei as palavras celum et terram no início, mas acontece que estão com o final celum, e terram com o final que leva essas palavras para o acusativo. Deus, por seu lado, está no nominativo, que é o caso do sujeito e do predicativo. Então, quando eu digo Deus, então o meu ouvinte da língua latina, falante da língua latina, quando eu digo Deus, então ele sabe que eu estou dando um sujeito, portanto a causa. Logo, não importa onde creavit esteja, por ser um verbo, que é uma ação,
será sempre praticada pelo sujeito, pois, na nossa boa lógica, toda ação é consequência, é efeito de uma causa. Então, não existe ação sem uma causa. Então, é uma lei do universo, a lei da inércia, que diz: se uma coisa está parada, ela deverá permanecer parada, a menos que uma causa, uma força, incida sobre ela e a movimente. Do contrário, se uma coisa está em movimento, ela tenderá a permanecer perpetuamente em movimento, a menos que uma causa, uma força, interfira nesse movimento, parando-o, barrando-o. Então, é a lei da inércia que, no final das contas, obriga que todo efeito seja atribuído a uma causa. Por isso, para nós é difícil conceber a palavra Deus, porque é definido como sendo causa incausada, ou seja, causa de todas as causas, mas ele mesmo não tendo causa. Para nosso raciocínio, dentro da nossa maneira de raciocinar, um ser que não tem a causa não se encaixa nos parâmetros do nosso raciocínio, do nosso pensamento racional. É melhor, então, não pensar. Como dizem os cabalistas, quando chamam Deus de Ain, diz: não pense, nem suponha a possibilidade da origem de Deus. Por isso, eles usam a palavra Ain, nada. Nada que você pense, nada que você imagine, nada que você possa conceber. Portanto, nada. Mas, ao contrário, a nossa inteligência detesta buracos, detesta lacunas. Ou seja, tudo o que acontece, aconteceu, então eu procuro uma causa. Porque todo acontecimento é uma ação que deve supostamente ter uma causa. A Terra se move, o Sol se move, todos os planetas se movem em torno do Sol, e o Sol se move em torno da estrela Sirius, da constelação de Antares ou Aldebaran, sei lá. Então tudo no universo é um imenso relógio se movendo. Quem foi a causa desse primeiro movimento? Quem foi o primeiro motor? São Tomás de Aquino dirá: Deus, o motor imóvel. A causa incausada. Bom, deixando de filosofar e voltando à origem da linguagem, imagina vocês o que seria necessário, meu queridíssimo ouvinte, para que você, antes de dizer qualquer coisa, pensasse qual é o sujeito, qual é o predicado, qual é o objeto e qual é o adjunto, adnominal ou adverbial, e colocar cada palavra com a sua devida terminação. Se é sujeito, o predicativo, nominativo. Se é genitivo, quer dizer, algo que alguém possui, então vai para o genitivo. Se é objeto indireto, vai para o dativo. Quer dizer, são terminações. Eu vou lhe ajudar. Imagina como nós conjugamos os verbos. Seria mais ou menos assim. Os nomes em português, se voltássemos ao latim, funcionariam como a conjugação verbal. Amo, amas, ama. Amamos, amais, amam. Quer dizer, eu não preciso dizer eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Isso já é pleonasmo. É uma construção pleonástica, ou seja, sobra eu dizer eu amo, porque amo só pode ser eu devido à vogal O. Amo, ando, faço, pulo. Na primeira conjugação dos verbos terminados em AR, todo presente do indicativo na primeira pessoa singular termina em O. E todo presente do indicativo na segunda pessoa plural termina em is, amais. Isso vem do latim amo, amas, amate.
Amamus, amatis, amant. Então, só que na língua latina, como acabei de dizer a vocês, verbos e nomes tinham conjugação. Os latinos não chamavam a conjugação nominal de conjugação, chamavam de declinação. Então os verbos tinham conjugação e os nomes tinham declinação. Mas é a mesma coisa. Vamos usar a palavra conjugação para ambos. Então, se eu dissesse Auriverde pendão da minha terra que a brisa do Brasil beija e balança, eu teria que pensar assim: qual é o sujeito? Bom, eu, professor de português, falo para o aluno: pega o verbo. Qual é o verbo? Vai em busca do verbo, corre, cadê o verbo? Beija e balança. Então, quem é que beija e quem é que balança? A brisa do Brasil. Achou o sujeito? Então coloca no nominativo. Coloca na terminação do nominativo. No caso, homo. No caso, Deus. Então, se fosse a frase Deus ama o homem, eu diria Deus diligit hominem. Se fosse o homem ama Deus, eu dizia homo diligit Deus. Então, você já pensou? Pegar toda e qualquer frase que eu fosse falar e analisar o que é sujeito, predicado, complemento direto, complemento indireto, adjunto adnominal, predicativo, adjunto adverbial, complemento nominal e vai por aí. O latino tinha de fazer isso e aprendia a fazer isso aprendendo a falar. Como eu disse, então, Deus diligit hominem. Deus ama o homem. Porque o homem aí, como é objeto direto, está no acusativo, hominem. Deus está no nominativo porque ele é o sujeito. Mas se eu colocar o homem ama Deus, jogaria o homem como sujeito, homo, já não é mais hominem. Porque agora, homo é sujeito. E sujeito vai para o nominativo. E a terminação do nominativo é o nome que a palavra traz no dicionário. Homo homines. Então, no acusativo, hominem. Por isso, quando eu digo Deus ama o homem, então, no caso de ser homem, o objeto direto, aquilo que Deus ama, o objeto do amor de Deus, então seria Deus diligit hominem. Deus ama o homem. Mas se eu colocar que é o homem que ama a Deus, então eu já teria que dizer homo, não hominem. Hominem só se o homem for objeto direto. Se o homem for sujeito, terá que ser homo. Imaginem vocês, hein? Eu comecei a ensinar isto aos meus alunos quando eu era professor no colégio Duque de Caxias, Olga Teixeira e Cruzeiro do Sul. Eu comecei a ensinar isso aos meus alunos no primeiro ano ginasial, naquela época chamava-se ginasial, hoje não sei mais como está essa bagunça, o ensino é todo William bagunça. E quando chegava o terceiro ano do segundo grau, ninguém sabia nada de análise sintática. Era besteira pedir na prova final do terceiro ano análise sintática, porque o aluno, sem dúvida alguma, não saberia analisar. Então, tinha que ser aquela coisa, né? A, B, C, D, E, e uma coisa muito facilzinha para o aluno botar apenas um X na resposta certa. Então eu diria, Deus ama o homem. O homem é, letra A, sujeito, letra B, predicado, letra C, objeto direto, letra D, adjunto adverbial, letra E, nenhuma resposta anterior, NRA. Aí o aluno teria uma chance de colocar objeto direto. Porque se eu deixasse ele analisar, mas também uma frase dessa é muito fácil, né? Talvez você até tenha analisado ela. Só que, no poema de Castro Alves,
auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Quando eu pergunto quem beija e quem balança, a brisa do Brasil. É a brisa, é o vento. A brisa do Brasil beija e balança. A brisa do Brasil beija e balança o quê? O auriverde pendão da minha terra. Pendão é bandeira. Então a ordem direta, colocado como nós deveremos dizer, segundo nossas categorias do pensamento, é: a brisa do Brasil beija e balança o auriverde pendão da minha terra. Só que no latim eu teria que pensar isto, colocar cada coisa no seu devido caso, portanto, na terminação adequada, como se fosse o verbo. No presente, amo, amas, ama, amamos, amais, ama. No pretérito perfeito, amei, amaste, amou, amamos, amastes, amaram. No futuro, amarei, amarás, amará, amaremos, amareis, amarão. No futuro do pretérito condicional, amaria, amarias, amaria, amaríamos, amaríeis, amariam, e assim por diante. Ou seja, o que nós nos habituamos a fazer com os verbos, essas terminações, o latino faria com os nomes, substantivos e adjetivos. Vocês já pensaram então? Aí está talvez porque o latim não resistiu até os nossos dias. Então, de, sei lá, 500 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, foi o tempo que o latim subsistiu. Depois desse tempo, ele estropiou-se. Sofreu uma tremenda derrocada. E essa derrocada acontece com a invasão dos bárbaros. Então, este é o terceiro vídeo do Ensinando a Ler, em que eu pedi a vocês prestem bastante atenção, tenham um pouquinho de paciência, porque agora vocês sabem que este objeto onde eu estou sentado eu chamo de cadeira, porque no latim era cátedra. E ainda hoje se usa a palavra, o professor Marlanf é catedrático em língua portuguesa. Isso aqui é mesa, porque em latim era mensa. Acontece que a palavra mês também era parecido, mens. Então, mensal, para nós hoje em dia, o aluno pode, de latim que está iniciando, e pode fazer uma confusão se mensal é derivado de mensa, mesa, ou de mens, mês. Mensal é derivado de mens, mês, né? Mensa já seria outra coisa, comensal, aquele que senta para comer na mesma mesa que você. Mas são palavras que parecem ter uma mesma raiz, são falsos cognatos, assim que nós chamamos, né? Então, caput, cabeça, né? Caput, tem nada a ver, né, com cabeça, caput. Mas a palavra capitão, que é a cabeça, o cabeça de um corpo do exército, vem de caput capitis, da palavra latim cabeça. E uma coisa interessante aqui para nós, a palavra marechal, que hoje equivale a mais alta patente do exército, só existe em tempo de guerra, mas na época da independência, da proclamação da República, havia dois marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que foram os proclamadores da independência, da República. Então a palavra marechal vinha de mer, égua, cavalo, égua, besta. E então significava aquele que guarda as bestas, aquele que é encarregado de guardar as éguas. E terminou sendo a mais alta patente do exército, o marechal. Então teríamos uma longa história a contar, teremos, mas eu vou ter que abreviar essa história. Então nós vamos ficando por aqui, porque os nossos 30 minutos já praticamente transcorreram, e vamos pedir a vocês que esperem a número 4, que virá na sequência. Até lá.